Guillermo Lasso, conhecido como o eterno candidato no Equador, já que ele perdeu sucessivas vezes nas últimas décadas aí, acabou de ser eleito como presidente do Equador. O que significa isso? Quem será que é ele, né? O candidato conservador, a direita conservadora, que é eleita de novo no Equador, depois de ficar muito forte na década de 70, 80 e 90, aí perdeu um pouquinho de espaço nos anos 2000, volta ao poder no Equador. Esse cara que é bastante ligado, inclusive a Opus Dei, que é uma vertente bastante conservadora do cristianismo, ele trouxe assim um impacto bastante grande para o Equador. Para a gente ter o que isso significa, não só para o Equador, mas como para a América Latina inteira, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Tamo junto! Não esquece também, galera, curso completo de Geografia e Atualidades para você, vestibulando concurseiro. Link aqui na descrição, ó, você não vai se arrepender, cupom de desconto exclusivo para você também. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, vamos lá, ó. Para a gente entender um pouco o Equador e essa eleição, eu vou voltar com vocês um pouquinho nos anos 2000. Os anos 2000 foram anos, para a América Latina em geral, em que praticamente todos os países elegeram governos de esquerda no seu poder. Ou uma esquerda um pouco mais moderada, a exemplo Lula e Dilma, por exemplo, aqui no Brasil. A gente pode pegar o Mujica, por exemplo, no Uruguai, a Michelle Bachelet no Chile. Ou uma esquerda um pouco mais intervencionista, muitas vezes até mesmo bolivariana. Aí eu posso encaixar com principais lideranças desse movimento o Evo Morales, mais ou menos ali, mas com toda certeza Hugo Chávez na Venezuela, depois o Nicolás Maduro, e o Rafael Correa no Equador. Governantes esses, estou falando os mais extremistas, né, os mais bolivarianos, que fizeram políticas de nacionalização, aumento dos gastos públicos, etc., e que deu muito certo no início dos anos 2000. Só que foi passando o tempo, quando baixou o preço das commodities. O Equador também é um país riquíssimo em petróleo, riquíssimo em matérias-primas, né? É um grande exportador de banana, exportador de petróleo. Quando abaixa o preço dessas commodities, eles, pela política intervencionista muito forte que eles têm, o país não recebe mais investimentos estrangeiros e eles não conseguem sustentar suas políticas sociais, já que eles dependiam praticamente exclusivamente da exportação de commodities, que passa a cair o preço, principalmente após a crise de 2008. Somado a isso, não só no Equador, mas também no Equador, vários escândalos de corrupção envolvendo o governo do Rafael Correa, hein? Vários escândalos. Para substituir o Rafael Correa, é eleito o seu ex-vice-presidente, Lenín Moreno. Mas que ele, apesar de ser o ex-vice-presidente do Rafael Correa, ele é eleito com uma proposta completamente diferente. Ele se diz contra a corrupção, contra o intervencionismo, contra o bolivarianismo, etc. E assume o poder no Equador em 2017. Durante o seu governo, a gente teve várias marcas negativas. Ele não conseguiu acabar com a corrupção que existia no Equador. O Equador é um país muito dolarizado, né? A moeda do Equador é o dólar. Então o Equador tem muita dificuldade em exportar seus produtos, já que a moeda valorizada deles dificulta a exportação. É caro você comprar banana e petróleo do Equador, porque eles vendem ali a preço de dólar. E para piorar ainda mais a situação, grandes manifestações aconteceram no Equador. A gente tem que lembrar que 2019 foi o ano que pegou fogo na América Latina. Um dos motivos foi justamente no Equador, quando o Lenín Moreno, querendo melhorar um pouco a situação econômica do país, foi lá e aumentou o preço dos combustíveis. Galera, se eu fosse governante, tá? Dica, nunca mexa com o preço dos combustíveis e com questão de comunicação e internet. É sempre coisa que o povo detesta, tá? E, além disso tudo, a gente ainda teve o Equador se submetendo a um empréstimo internacional. Pegou mais de 7 bilhões com o FMI. E a gente sabe que toda vez que o FMI ele pega empréstimos, né, você pega empréstimo com o FMI ele exige algumas demandas. Ele exige, em troca dos empréstimos, medidas de austeridade. Corte de gastos públicos, aumento da arrecadação de impostos, privatização de empresas, abertura econômica, enfim. Praticamente você abre mão da sua soberania como país. Então a gente foi para essas eleições tendo ali uma situação eleitoral muito complicada, porque a gente tem o candidato correísta, do Rafael Correa, que ganhou o primeiro turno. Por quê? Porque, olha, o Lenín Moreno, meu Deus do céu, esse cara foi totalmente contrário, pegou dívida com o FMI, olha o que está fazendo com a população. Então, um certo saudosismo daquele início dos anos 2000. Mais ou menos como aqui no Brasil, né? Muita gente votaria no Lula, por exemplo, por conta de um saudosismo lá dos anos 2000, onde teve um período de crescimento econômico, tudo tal. Porém, o sentimento anticorreísta também é muito forte, a situação é muito parecida com o Brasil. O sentimento antipetista aqui no Brasil é muito forte. Nas últimas eleições, por exemplo, grande parte das pessoas nem mesmo gostavam do Bolsonaro, mas ou era o Bolsonaro ou era o candidato do PT, percebe? Que era associado à corrupção, escândalos, etc. A situação no Equador foi mais ou menos essa agora. No primeiro turno, o candidato correísta ganhou, mas no segundo turno, a gente teve o Guillermo sendo eleito. Por quê? Por conta de toda essa união
do anticorrupção, desse tema anticorrupção. Só que ele, o Guilherme Lasso, ele é um cara que está ligado aos bancos, ele é considerado um cara de centro-direita, tá? Centro-direita, assim, nas questões econômicas, mas uma direita mais conservadora nas pautas sociais. Ele já prometeu que não vai exigir que seja totalmente, vai ser um país cristão agora, que ele vai ser democrático, não sabemos se é fato realmente que isso vai acontecer, mas ele vai encontrar algumas dificuldades para conseguir governar o país. Primeiro, todo país, a gente sempre pensa, né, que o poder executivo, o presidente, é a parte mais importante da sociedade, da parte política. Mentira, galera. A gente tem ali os três poderes, teoricamente, iguais entre si. E o parlamento hoje do Equador, ele é totalmente controlado pelo correísmo, ou seja, pelo partido mais de esquerda, tá? Outra coisa, quando a gente tem uma pauta anti alguma coisa, esse anti alguma coisa se une para eleger alguém, quem que elegeu o Guillermo? Elegeu conservadores, liberais, pessoas de esquerda, mas que são contra a corrupção que aconteceu no correísmo, pessoas sociais-democratas, pessoas de centro. Então ele não tem uma unidade para conseguir governar. As pessoas que elegeram ele não formam uma pauta única. É diferente, por exemplo, se o candidato Rafael Correa tivesse sido eleito, porque a base está bem clara, olha, a gente quer isso. Não estou concordando nem discordando, mas a base quer isso. Agora vai ser um governo completamente dividido. Ele já prometeu, assim como o ex-banqueiro que é, ele, galera, inclusive, é o acionista mais importante de um dos principais bancos do Equador e cresceu economicamente dessa maneira. É um cara bastante rico, tá? Ele já prometeu continuar com a dolarização da economia, ele prometeu que vai sim pagar a dívida com o FMI, só que não vai aumentar impostos em troca disso, o que já é um pouco de ruim, assim, digamos, porque quando você pega dinheiro com o FMI e não cumpre o que o FMI coloca para você, isso tende a fazer com que os investimentos estrangeiros não apareçam. Opa, será que esse governo é confiável? Como que eles vão conseguir pagar a conta se eles não vão aumentar os impostos, tá? Ele anunciou o aumento do salário mínimo e anunciou também que ele vai pautar o crescimento econômico do Equador, gerando emprego, ou seja, o Estado intervindo, criando emprego a partir de obras públicas, exatamente não sei como, né, já que ele quer privatizar as empresas, mas que o Estado vai financiar o crescimento econômico do país, já anunciou isso, e que ele vai tirar dinheiro dos campos de petróleo. O Equador é um país que pertenceu ao OPEP durante muito tempo, é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, só que conta principalmente por todo esse governo de esquerda que financiou, que influenciou o Equador, década de 90, anos 2000, com uma participação do Estado muito forte. O que ele quer agora é privatizar esses campos e, a partir da venda, fazer esse monte de programa social. Lembrando que o Equador é um país que reduziu, galera, mais de 7% por conta da pandemia, tudo o que aconteceu da pandemia. A dívida pública deles é gigantesca, as reservas internacionais não dão conta nem de 20% dos gastos recorrentes que existem no Estado, ou seja, é um país em frangalhos, é um país muito ruim. E, aliás, muitas pessoas que não votaram no candidato correísta votaram justamente nisso. Porque pensando num país totalmente ruim do ponto de vista econômico, se a gente colocar um presidente com caráter mais parecido com o chavismo, com Maduro, pode ser que ele comece a adotar medidas muito mais populistas. Então aumenta um monte de salário mínimo, aumenta muitos gastos públicos, reduz investimentos estrangeiros porque eu quero intervir. E aí o Equador poderia, esse foi a chave, né, do discurso, poderia virar uma Venezuela. Ou seja, a situação da eleição de Guilherme Lasso dá para fazer uma associação muito forte, claro que em escalas diferentes, com o que foi a eleição no Brasil, a eleição do Bolsonaro. Não é muito bolsonarismo, foi muito mais um antipetismo. Assim como a eleição do Guilherme Lasso agora no Equador, não é exatamente uma direita conservadora que votou nele. Claro que tem a galera que vota nele por princípios, né? Mas muito mais um anticorreísmo, um anti-esquerdismo, mas o esquerdismo do partido Rafael Correa. Lembrando, galera, que a gente teve como grande peso aí o partido indígena. Em terceiro, porque o Guilherme Lasso, ele perdeu, né, o primeiro turno, ele ficou em segundo colocado com 19% dos votos. Mas também com 19% dos votos, só que com um pouquinho a menos, ficou o candidato indígena, que aliás acusou, galera, falando que as eleições foram fraudulentas, que ele que deveria ter ido para o segundo turno, queria fazer uma recontagem de votos. A diferença de votos foi próximo de 33 mil votos. E os indígenas, que geralmente são pessoas mais pobres e tal, não votaram na esquerda majoritariamente. Votaram no Guilherme Lasso justamente não porque defende as ideias dele, mas contra o sistema de corrupção que marcou o governo do Rafael Correa. Ou seja, tem que esperar para ver o que vai ser o Equador, mas já adianto que a situação econômica está bastante complicada. Tudo bem, galera? Deu para entender o que foi essa eleição do Guilherme Lasso? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Beijos, abraços e